vamos falar de tributação das ações da renda variável. É muito interessante a tributações de renda variável, por quê? Porque é super diferente da renda fixa. Quando nós falamos de renda variável, quem é o responsável por fazer a apuração e o recolhimento dos impostos é o próprio investidor. Nós estamos acostumados com alguns investimentos, né? Quando a gente vai no banco, faz a aplicação através de algum fundo, que a gente já receba o imposto de renda descontado. Porém, quando nós estamos falando de ações, estamos falando de renda variável, não. Nós somos os responsáveis dos investidores. Então vamos lá, como é que a gente tributa este negócio? As ações e os DRs, né, são tributados em 15%, e quando a gente faz investimentos através de day trade, é maior a tributação, a gente tributa em 20%. Além do imposto de renda, né, a gente tem o imposto de renda retido na fonte, que é o famoso dedo duro, porque esse é descontado pela própria corretora para informar à Receita Federal que o senhor, que a senhora e que as pessoas estão operando na Bolsa de Valores. E se elas estão operando na Bolsa de Valores, elas precisam fazer a declaração de imposto de renda. E como é que funciona esse dedo duro, esse imposto de renda retido na fonte? Funciona da mesma maneira, com alíquotas diferentes. Quando nós estamos falando de operações que são configuradas como operações normais, operações de swing trade, a alíquota é de 0,005, e quando nós estamos falando de day trade, a alíquota também é maior e é de 1%. Então vamos lá, temos alíquotas diferentes para tempos de operações diferentes. Lembrando que ficam isentas, né? Não é cobrado o valor de IR, de imposto de renda, se ele for inferior a R$1, ok? Então, lembrando dessa ideia ali de isenção, né? Se as vendas forem e ele for inferior a R$1, beleza? Bora lá! Existe também outra isenção interessante. A outra isenção interessante é o seguinte: se você vender, né, se você liquidar ações mensalmente com um valor inferior a R$20 mil, também não tem, você não precisa fazer o pagamento do imposto de renda, tá? Os ADRs, né, para investimento no exterior, ele também está isento de imposto de renda, porém, no recebimento de dividendos se recolhe 15% sobre esses dividendos recebidos. E aí, quando a gente fala de isenções, a gente tem que saber aonde elas não se aplicam. Elas não se aplicam em day trade, elas não se aplicam em fundos de investimento de índice ou de ações, elas não se aplicam a resgate de fundos, né, de clubes de investimento, não tem essa isenção, e também não são aplicadas em opções, que são derivativos. Esse tipo de isenção não se aplica, ok? Vamos falar agora de compensação de perdas, que é algo super interessante. Quando a gente fala de imposto de renda, a gente está falando aqui da palavra renda. Então, renda é exatamente o que eu ganhei. Se eu não ganhei em um determinado mês, ou eu tive prejuízo em um determinado mês, eu posso fazer essa compensação. Então, se eu perdi no mês anterior, eu posso e ganhei neste mês, eu posso fazer esse abatimento. Por quê? Até porque o imposto de renda, ele é feito de forma mensal. E o investidor, ele deve fazer a apuração e o pagamento, se houver, até o último dia útil do mês subsequente dos meses da operação. Como assim, Bruna? Por exemplo, se nós fechamos em setembro, o mês de setembro, eu tenho até o último dia útil, por exemplo, 30/10, para fazer o pagamento da apuração do mês
de setembro, ok? Lembrando então que todos os ganhos que a gente vai fazer na computação do imposto de renda são sobre os ganhos líquidos. Então todas as taxas de emolumentos, corretagem, liquidação, enfim, todas essas taxas elas não entram, elas são descontadas no imposto de renda. E uma coisa bem interessante é que se eu tenho tarifas diferentes para day trade, que é 20%, e ações, que é 15%, a compensação de prejuízo, ela só pode ser feita de acordo com a tributação escolhida. Então, eu posso fazer compensação de prejuízo de day trade com day trade e de ações com ações, ok? Eu não posso misturar dois produtos que têm tributação diferente. Então, a compensação é somente feita de swing trade com swing trade, de day trade com day trade, certo? E aí, quis deixar aqui para a gente fazer junto uma planilha bem legal sobre imposto de renda. Sim, imposto de renda pode ser legal. Vamos lá. Quando a gente está falando de imposto de renda, a gente vai falar de tributação por tempo. Então, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de day trade e eu tenho a opção do que a gente chama na contabilidade de normais, ou vocês podem falar de swing trade. Se a operação durou um dia, se eu entrei e saí da operação no mesmo dia, independente disso ser mercados futuros, disso ser ações, disso ser BDRs ou opções, o meu valor é 20%, independente do que eu estou falando, independente do que eu operei. Se a operação foi começada e encerrada no mesmo dia, eu vou pagar 20%. Porém, quando eu falo em operações normais, independente, né? Se eu comecei pelo menos hoje e vou terminar a minha operação amanhã, ou se ela durar mais do que um dia, ela pode ser de mercados futuros, pode ser de ações, pode ser de BDRs, pode ser de DRs, pode ser de opções. Se ela durou mais que um dia, eu vou tributar 15% e o meu imposto de renda vai ser de 0,005 retido na fonte. E aqui vai ser de 1%. Muito bem. Então, é conforme o tempo. No mesmo dia, 20%. Se durou mais do que um dia, 15%, independente do produto, do título que eu estou operando, beleza? E aqui o imposto de renda retido na fonte, no day trade sempre é maior, ok? E aí, as isenções vão servir para quê? Ficou uma bagunça aqui, mas vocês vão entender. As isenções de 20 mil reais, no mesmo mês, né, inferior a 20 mil reais, só vão servir para ações. Para o resto, não serve. Não tem isenção em mercado futuro, não tem isenção em BDR, não tem isenção em opções. A isenção funciona somente para as ações e não existe nenhum tipo de isenção aqui para o day trade. Então, é isso que vocês têm que ter em mente quando tiver esses probleminhas de tributação de renda variável na prova. Bora para a próxima aula!